Bom dia, quinto ano, tudo jóia? Vamos para mais uma aula? Então vamos lá. Bom, hoje iremos utilizar o livro de ciências, o livro de matemática e o caderno também de matemática, tá legal? Tia Aline vai estar fixando aqui alguns assuntozinhos de frações, do qual a gente já viu em aulas anteriores, e aí vamos dar uma reforçadazinha no caderno, tá legal? Além do livro, né? E também do livro de matemática e do livro de ciências. Então, primeiro vamos abrir aí o livro de matemática na página 176, tá? E aí, numa última aula de matemática, nós fomos lá pro final, agora a gente volta de novo, né? E assim, vamos seguindo, né? Bom, qual seria esse assunto da página 176? Números mistos, tá? Então, muito simples esse assunto, pessoal. Vocês vão ter que aprender, né, no caso, a identificar um número quando ele é misto, né? Bom, números mistos. Rodrigo ganhou 5 barras de chocolate e resolveu reparti-la igualmente entre seus 2 irmãos. Cada um recebeu 2 barras, então se vocês observarem aqui a imagem, ó, sobrou uma barra que o Rodrigo então dividiu na metade. Então se vocês observarem a gravura que vocês têm no livro de vocês, vocês vão ver que o Rodrigo e os 2 irmãos dele que sentadinhos. Ele dividiu 2 barras inteiras, né, para cada irmão, e a outra única que sobrou, ele partiu essa barra ao meio. Aí ele colocou assim: vou dar mais metade de uma barra para cada um de vocês. Bom, logo, cada um ganhou 2 barras, mais metade da barra que foi dividida. Ou seja, cada um recebeu 2 barras inteiras, né? Foram 2 inteirinhas aí, 2 barrinhas inteiras, como vocês estão vendo sobre a mesa, mais 1/2 da barra de chocolate, né? Ou seja, metadezinha, né, da barrinha, de uma barra. Cada um recebeu a metade aí. Mais meia barra de chocolate. Podemos identificar essa quantidade por... Aí embaixo ele colocou assim, 2 aí puxou uma setinha colocando assim, parte inteira. E o meio aí ele colocou o quê? A parte fracionária, não é isso? Lemos 2 inteiros e 1/2, tá? Então assim, o que vocês precisam aprender aqui é a identificar o que é um número misto. O que é um número misto? É quando você tem uma parte inteira aqui, quando você tem um número sozinho, tá legal? E aqui você tem um número o quê? Fracionário com fração. Um número comum, natural, mais um fracionário. Ele forma o quê? Ele forma um número misto. E aí como que a gente lê isso aí? 2 inteiros, né? 2 inteiros, ok? Que é esse aqui, ó, o 2 inteiro, porque no caso ali do livro, cada irmão recebeu 2 partes inteiras, não foi? E o quê? E 1/2, que seria essa partezinha aqui. Então, números mistos são o quê? São números em que você tem um algarismo natural na frente, para representar a parte do inteiro que você tem, e mais um número fracionário. Tá legal? Bom, e aí Tia Aline colocou aqui mais 2 exemplos, ó. Eu coloquei aqui um número inteiro e aqui eu coloquei um número fracionário. Aqui eu coloquei um número inteiro e aqui um outro fracionário. Então, como que eu vou ler esse número misto aqui? Porque isso aqui é um número misto, isso aqui também, não é? O número misto é aquele que você tem um número em uma parte inteira e o outro fracionário. Então, como é que eu vou ler isso aqui? 4, né? 4 inteiros, certo? E esse aqui, ó, 2 e 2 quintos, ok? E 2 quintos. Tá legal? Então, assim é que eu escrevo, né? É dessa forma que eu faço a leitura de um número misto. Então, um número misto é aquele número que tem uma parte inteira, né? Um algarismo natural e uma outra com número fracionário, com número de fração, onde tem numerador e denominador. E aqui, como que eu iria ler esse número misto aqui? 3 inteiros, né, que é representado por essa parte. 3 inteiros e 1/3, ok? Então, dessa forma, eu leio o número misto. Então, número misto são aqueles que têm a representação de um número inteiro aqui na frente e um outro fracionário, tá legal? Bom, e aí abaixo ele diz o que mais aí? Vamos ver? Como essa representação tem uma parte inteira e a outra fracionária, ela é chamada de número misto.
Número misto é aquele que possui uma parte inteira e a outra fracionária. Então, esses são os números mistos. Aquele que é representado por uma parte inteira e um número fracionário. Tá legal? Tranquilo isso aí, né, pessoal? Página 177 tem um exercício, tá? No número 1 vem assim: escreva como lemos estes números mistos. Então, vocês vão observar esses números que tem aí, que tem a parte inteira e a outra o quê? Fracionária, não é isso? Então, vocês vão escrever da forma que vocês estão vendo isso aí. Vão escrever por extenso, tá legal? Nessa primeira aí, no caso, seria o quê? 3 inteiros e 1/3. Acho que até coloquei aqui, né? Até tem um exemplo até aqui no quadro também. Coincidência. Número 2, represente com frações os seguintes números. Então, no número 2 já está ao contrário. No número 2 está escrito um número misto por extenso, vocês vão colocar ele, vão fazer a representação dessa forma, tá? No número 2 ele vem por escrito, por extenso, e aí vocês vão ter que colocar essa representação aqui, tá? Em parte inteira e fracionária, ok? Bom, então na letra A vem assim, 5 inteiros e 1 meio. Então, vocês vão colocar isso, 5 inteiros e 1 meio, né, em forma de algarismo. Número 3, escreva um número na forma mista, que representa cada grupo de figuras. Então, vocês vão observar aí, cada grupo de figura existe uma parte inteira e a outra fracionária, tá legal? Então, reparem aí quais são as cores, né, que estão completas, que tem a parte inteira, e aí vocês vão colocar lá o primeiro algarismo. Depois vão colocar a parte o quê? Fracionária dele aí, ok? Bom, então, facinho, né? Números mistos, né? Tranquilo esse assunto. Agora vamos para ciências, página 113, tá? Assunto muito legal também. 113, Tia Aline. Cadê a página 113? Achei. Não, primeiro a gente vai ter que dar um pulo na 110. A Tia Aline primeiro vai dar um pulo na 110. Faltou explicar, pessoal, um assunto, tá legal? Então, nós vamos começar da 110, e aí vamos a 111, 112, 113, aí vai até 115, tá? A Tia Aline vai começar da página 110, ok? Então, vamos lá. O que diz na página 110? Cuidados com a alimentação. Então, vamos lá. A gente precisa ter cuidado, né? De diversas formas aí no momento em que fazemos o quê? A nossa alimentação, né? Seja na conservação deles, seja na higiene deles, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso tudo aí. Então, vamos lá. Uma boa alimentação não significa apenas comer alimentos variados. É preciso também tomar alguns cuidados na compra, no preparo e no modo de consumi-los. Veja alguns cuidados com a alimentação e os procedimentos de higiene. Então, aqui tem alguns itens aqui dos quais a gente precisa assim, ter muito cuidado no momento de nos alimentar. O primeiro aí, cozinhar bem os alimentos como carnes e peixe. Então, assim, são alimentos que precisam o quê? De um bom cozinhamento, né? Vamos dizer assim, né? Ela precisa estar bem cozidinha, tá bem feitinha, né? Lavar cuidadosamente os alimentos que são ingeridos crus, como frutas e verduras. Esse é um cuidado, assim, mega especial que a gente precisa ter, né? Principalmente nas verduras e nas frutas, é claro, né? A gente precisa lavar bastante, né, as frutas antes de ingeri-la, né? A mesma coisa com as verduras, né? Tem pessoas que lavam também, claro, precisa se lavar com muito cuidado, né? Tem que ter muita higienização nessas folhagens, principalmente na couve, alface, né? São folhagens que dão assim, muitos bichinhos, né? Então a gente precisa estar lavando aí com muito cuidado. Tem pessoas que picam e até deixam de molho, né? Umas às vezes deixam um produto chamado vinagre, a outras dizem também que é bom você colocar uma quantidade boa de água e aí uma colherzinha de cloro. Eu nunca coloquei o cloro, mas dizem também que é bom, água sanitária, eu nunca fiz isso. Eu prefiro utilizar o vinagre. Mas enfim, por quê? Porque dizem que quando acontece isso que você bota de molho, dizem que os bichinhos eles sobem, né, pra partezinha de cima ali da água, tá legal? Então assim, é muito cuidado, tá? Tem que ter muito cuidado. Conservar os alimentos em lugares frescos, protegidos de poeira, insetos e outros animais, né? O que ele quis dizer aqui? A mesma coisa na casa da gente, né? Tem pessoas que têm o hábito de colocar uma fruteira no meio da mesa, né? Na minha casa também é assim, eu coloco ali a banana, a laranja, a maçã, enfim. A gente precisa ter esse cuidado também, né? Por causa de moscas, né? E outros insetozinhos, assim, para não estar pousando ali, né? E a limpeza, a higiene é primordial, muito importante. Então, mas é impossível, às vezes, não pousar uma mosca na cozinha da gente, né? Ali na fruteira.
Mas é por isso esse cuidado, né? De você estar lavando, mas com muita água mesmo, né? Com muita frequência, no momento aí de estar ingerindo esses alimentos aí, tá legal? Bom, e conservar também não é em qualquer lugar, né? Você precisa conservar em um lugar fresco, né? Porque de repente você compra aquela penquinha de banana e aí coloca num lugar muito quente, né? Aquela frutinha ali vai acontecer o que logo com ela? Ela pode logo imediatamente apodrecer, né? Você precisa colocar ela num lugar fresco, né? Bom, comer devagar, mastigando bem. Tem pessoas que comem, né? Muito rápido. Eu mesma, com essa questão às vezes de trabalhar na parte da manhã, na parte da tarde, às vezes o meu horário do almoço era muito curtinho, eu tinha esse hábito de estar comendo com muita velocidade, vamos dizer assim, rápido, de forma rápida, né? Por causa do horário. Mas assim, eu sei que não é uma coisa certa, não é uma coisa boa. E aí nos finais de semana eu procurava, né, dar uma melhorada nisso aí. Mas na janta também comia de forma devagar, né? Mas às vezes, de acordo com o seu trabalho, isso fica um pouco mais complicado, mas você precisa se adequar aí e tomar cuidado com isso aí, porque não faz mal, né? Não faz bem. E aí as mastigadas, a gente precisa dar 32 mastigadas, a gente precisa mastigar bastante, triturar bastante os alimentos. Veja só, você imagina ficar com aquele bolo, né? Aquele bolo na boca o tempo todo, mas dizem que a gente precisa assim, dar diversas mastigadas para poder amassar bastante mesmo o alimento, né? No momento de fazer, de engolir, né? Dizem que ajuda, é melhor. E também você está trabalhando muito isso aqui, essa questão aqui do seu maxilar, né? Essa musculatura aqui que você tem no rosto. Dar preferência aos alimentos naturais, entre um refrigerante e um suco de fruta, fique com suco de fruta. Melhor, né? Mas tem alimentos que às vezes a gente ingere aí que a gente precisa de um refrigerante, né, pessoal? Mas o suco é muito mais saudável, com certeza. Evitar o excesso de doces, né? Tem criança aí, até mesmo adultos, né? Que comem assim doce com muita frequência, né? Ai, terminei de almoçar e preciso comer um docinho. Terminei de jantar e preciso comer um docinho. Então assim, a gente precisa tomar cuidado, né? Com tanto doce também. Tá legal? Lavar as mãos antes das refeições, isso aqui é super importante. Não só antes, né? Mas durante o dia inteiro, principalmente por esse momento que a gente vem passando aí, né? Ao fazer a compra, verificar a data de validade de produtos. Porque assim, é muito importante você ir, quando vai ao mercado, né? Você está observando o prazozinho de validade que tem em determinados alimentos. Tanto aquele que você ingere, né? Até mesmo pasta de dente, né? Que você faz aquela escovação pela manhã, na hora após o almoço e após a janta. Por quê? Porque diversos alimentos, eles possuem uma validade, né? Eles têm um prazo para terminar. E aí, se você ingere, né, esse alimento, né, fora do prazo de validade, de repente pode te dar alguma complicação, né? Você pode passar mal, enfim. Então, assim, então é muito importante, porque tem mercados que mesmo assim passou o prazo de validade, mas ele deixa lá pro cliente comprar, entendeu? Então, assim, mas nós, né, consumidores, né, nós precisamos estar atentos a essa questão do prazo de validade, tá legal? E às vezes até mesmo na casa da gente, né? A gente comprou lá no mercado com a validade correta, mas às vezes a gente esquece dentro do armário, né, de usar, enfim. E aí quando vai pegar, de repente já tá também fora da validade. Então tem que prestar atenção nisso aí, tá? Então assim, então aqui tem alguns itens assim, importantes, né, para termos cuidados no momento, né, no processo da alimentação. De higiene também. Bom, e na página 111 tem um Saiba Mais que é para vocês estarem lendo, tá? Tia Aline não vai ler. É um prato de alimentação saudável, onde mostra aqui uma dosagem certa, né, de alimentos saudáveis para o seu dia a dia, né? Não só alimentos, né, mas água também, enfim. Tá? Então depois vocês deem uma lida nisso aqui, tá? Um prato saudável, uma dica, né, de um especialista, muito legal. Bom, na página 112 vocês têm um exercício, tá? De ciências também, falando sobre a fixação desses cuidados com a alimentação. Bem tranquilo também, ok? Na página 113, nós já iremos falar de um outro assunto, que é o sistema digestório. E aí tem tudo a ver com o quê? Com o que nós acabamos de falar sobre os cuidados com a alimentação, né? Então, assim, o nosso aparelho digestivo, né? Digestório, nosso sistema digestório, ele é muito importante nesse momento, né, dos alimentos, tá bom? Então vamos lá.
Os alimentos fornecem energia para os seres vivos. Lembra que a Tia Aline falou que para um ser vivo, né, ele está se movimentando, ele precisa de energia. Mas essa energia vem através de quê? Vem através dos alimentos, né? Veja eu aqui, se eu não estivesse me alimentando, eu estaria aguentando ficar aqui? Não. Vocês aí na casa de vocês, se vocês também não se alimentarem, vocês vão conseguir jogar futebol, vão conseguir estudar, vão conseguir correr, nadar, enfim. Não. A gente precisa o quê? Se alimentar. Para quê? Para ter energia, ok? E essa energia vem através dos alimentos. Quando são ingeridos, né, precisam ser transformados antes de serem aproveitados como nutrientes. Esse processo de transformação dos alimentos dentro do corpo chama-se digestão. Então, assim, antes do nosso organismo aproveitar os nutrientes do qual a gente ingere os alimentos, primeiro ele passa por um processo, ok? E aí vamos ver o seguinte agora. O sistema digestório é constituído pelos órgãos que formam o tubo digestório, por onde passam os alimentos, e pelos órgãos de anexos, aqueles que ajudam, né? Dentes, glândulas salivares, fígados e pâncreas. Então vocês vão observar no livro de vocês, que com certeza a imagem é melhor, tem a imagem aqui de um menino muito bonitinho. E aí o livro mostra o quê? Mostra o tubo digestório, né? E também mostra os órgãos de anexos. Então vamos a ele aqui. Então aqui vem assim, ó, boca, dentes, né? Glândulas salivares, esôfago, fígado, aí já venho descendo, estômago, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso e o ânus. Então isso aqui é um esquema, tá? Dos órgãos do sistema digestório humano, ok? E aí cada órgão desse aqui, né? E cada anexo tem a sua o quê? Tem a sua função, tá? Mas antes disso tudo aqui ocorrer, né? Antes de a gente estar ingerindo os alimentos, a gente precisa o quê? Estar mastigando bastante, certo? Esses alimentos para poder engolir. Então, vamos ver na página seguinte agora a importância de cada um deles. Então, viramos aí, página 114 agora. A digestão de um alimento ocorre da seguinte maneira. Então, vamos ver como ocorre a digestão desses alimentos com esses órgãos que nós acabamos de ver na página anterior. Primeira coisa aí, porque ele deu 5 itens, né? Vamos ver o primeiro. Na boca, o alimento é mastigado e misturado à saliva, ou seja, você coloca um alimento na boca, né? E começa o quê? A mastigar, a triturar ele. E aí esse alimento do qual você colocou dentro da boca, o que acontece? Ele vai se misturando com a saliva, que é esse líquidozinho que você tem o quê? Dentro da sua boca, né? Chamado saliva. Com a ajuda dos dentes e da língua. O alimento se transforma, então, em uma espécie de massa, chamada bolo alimentar. A gente tem, às vezes, a mamãe que tem o hábito de falar isso com a gente. Nossa, mas você tá com esse bolo de comida na boca? Por que ainda não engoliu? Não tem essas coisas, às vezes, na casa da gente? Então, esse bolo alimentar, né, é a primeira etapa aí, né? Quando você ingere, mastiga o alimento, né, e aí ele se mistura com a saliva da sua boca, de acordo com as suas mastigadas, né, ele vai se transformando em quê? Em um bolo alimentar, né? Vai ficando um bolo mesmo na sua boca. Você vai triturando, mas aí ele vai se transformar num bolo alimentar. Segundo aí, o bolo alimentar segue para a faringe e é engolido e depois percorre o esôfago até chegar ao estômago. E aí na parte aqui de baixo, ele já vai mostrando, né? O esôfago aqui e aí depois ele chega logo onde? No estômago, né? Pessoal, nunca deixem de estar olhando as imagens, tá? Elas são muito importantes. No estômago, o bolo alimentar, esse bolo, né, que você engoliu, que se misturou, né? Ele é misturado ao suco gástrico produzido pelo próprio estômago, porque no nosso estômago existe uma quantidade grande de suco gástrico, tá legal? Esse suco transforma o alimento em uma pasta, que recebe o nome de quimo. E aí, ele já vai sofrendo outras alterações, né? Já não é mais um bolo, agora é uma pasta, né? Ele vai ficando um pouco mais macio, vamos dizer assim. Do estômago, que é a quarta etapa, o quimo é enviado ao intestino delgado, onde é misturado a outros sucos digestórios, produzidos pelo fígado, pelo pâncreas e pelo próprio intestino. O quimo torna-se, então, uma pasta líquida e passa a se chamar quilo, ou seja, ela vai cada vez mais amolecendo, né? Ficando mais
mais molinha, não é mesmo? E aí, se vocês observarem bem, aqui ele mostra, ó, o intestino delgado, ó, que é como se fossem essas cobrinhas aqui, ó, no meio aqui do organismozinho do menino, tá legal? Que é o que nós também temos dentro do nosso sistema digestório. No intestino delgado, os nutrientes do quilo são absorvidos pelo organismo e passam para o sangue, sendo levados para todas as células do corpo. Então, olha só, olha que função também importantíssima do intestino delgado, né? É aí que a gente fica o quê? Fortinho, né? Engorda, essas coisas e tal, né? Porque são aproveitados nutrientes, é aí que te deixa saudável, né? Forte. Então, o papel do intestino delgado é muito importante. A parte que não é aproveitada vai para o intestino grosso e é eliminada pelo ânus, na forma de fezes. Aí é a parte braba lá da história, né? Bom, o intestino delgado, ele aproveita esses nutrientes do nosso corpo, né? Nos mantendo o quê? Bem, né? Mantendo a proteção do nosso organismo, a gente começa a engordar um pouquinho, né? Quem tem aquelas tendências de quando tá comendo muito, né? O alimento, quando ele também é muito saudável, o organismo aproveita bastante. E aí, além do intestino delgado, você tem o grosso. Então, o delgado, ele aproveita os nutrientes. O delgado, ele aproveita os nutrientes. O grosso, não. O grosso, ele expulsa, ok? Bota pra fora. Aquele que sai lá no momento que a gente está lá no nosso vaso e soltando o que a gente precisa soltar, tá bom, pessoal? Tá? O intestino grosso tem essa função aí. No intestino grosso também ocorre a reabsorção da maior parte da água do quilo. Então, assim, são passos, né, importantíssimos para que o nosso sistema digestório funcione bem, ok? E aí abaixo vem o seguinte, saiba mais. Estruturas e órgãos anexos do sistema digestório. Então, você tem os órgãos e tem aqueles anexos, né, que te dão o quê? Um suporte, te ajudam. A imagem da página anterior apresenta os órgãos que são percorridos pelos alimentos que ingerimos e mostra também outros órgãos auxiliares no processo da digestão, chamados anexos. Veja alguns deles, que são os dentes, que cortam e trituram os alimentos, as glândulas salivares, né, que liberam a saliva, que contém uma substância que dá início ao processo da digestão, o fígado, que é um órgão com diversas funções, entre elas, ele ajuda a controlar a quantidade de açúcar no sangue, ou seja, por isso que essa quantidade também, excesso também de açúcar, às vezes também não é muito legal, né? Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com doces. Não é que não precise comer, não possa comer de forma moderada, tá legal? E o pâncreas, que fica atrás do estômago, produz grande quantidade de suco digestório que é liberado no intestino delgado. E aí vocês vão observar aqui atrás, né, que aqui mostra esses órgãos e anexos também, né, do qual a gente acabou de falar aqui, os órgãos anexos. Boca, dente, glândulas salivares, né, fígados, que são muito importantes aí para essa estrutura do sistema digestório, tá legal? É uma matéria muito boa, muito gostosa essa aqui de ciências. É legal porque assim, a gente presta mais atenção, né, no que vai comer, no que é muito saudável, do que também não é muito saudável, né? E assim, se alimentar de forma correta é muito bom, né? Na página 115, vocês têm um exercício também, que é o número 1, que é um responda, tudo de acordo com esse assunto do sistema digestório. O 2, que é um complete. E o 3, que é uma pequena pergunta aí sobre o Otávio, que é um menino que vai aparecer aqui, que vocês vão ver aqui, está vendo aqui. Então, assim, essas são as páginas das quais vocês irão fazer em ciências, tá? Temos exercício na página 112, na página 115. Mas olha só, pessoal, é importante que vocês peguem o livro de ciências também, que vocês leiam, tá legal? Não é só a tia Aline ler, vocês também precisam estar fazendo leitura, exercitar a leitura. Isso é muito importante, tá bom? Bom, e aí além desse livro, do livro de ciências e de matemática, como eu comentei lá no iniciozinho, a tia Aline vai estar colocando um exercício, tá? No dia da aula, um linkzinho sobre questões, né, de frações, do qual a gente já tratou em aulas anteriores, que é para estar dando uma fixada melhor nos assuntos, tá legal? Um grande beijo, até a próxima aula.